Muita gente se pergunta, por que ser professora? Será que a escolha foi por achar que é fácil ensinar a ler, fazer contas, escrever? Ou que é uma profissão valorizada? Cada professor tem sua história. Hoje nós vamos conhecer a história da orientadora educacional Dorcas. Eu amo trabalhar na educação, é uma paixão muito grande mesmo que eu tive desde muito jovem, essa vontade de ser não só uma professora, mas uma educadora, que é muito mais importante do que ser simplesmente uma instrutora, uma repassadora de conhecimentos. E nasci numa família muito humilde, muito pobre financeiramente, mas muito rica em acolhimento, em solidariedade, em ética, com uma mãe muito sábia, um pai muito trabalhador, muito lutador, muito rigoroso com as questões da vida. E eu e meus outros 6 irmãos tivemos de trabalhar desde muito cedo. Comecei aos 13 anos. Eu havia terminado somente a 4ª série primária na época, que era assim chamada educação infantil, e a primeira etapa do ensino fundamental. O professor que foi o mestre da minha vida é o Noé Stanley Gonçalves, que atualmente ele é concursado da Câmara Legislativa e eu o descobri há pouco tempo. E o professor Noé Stanley foi uma luz, assim, enriqueceu a minha vida, e ele não tem ideia disso, provavelmente não tenha, mas eu contei essa história para muitos alunos meus. Como é que ele nos ensinava? O que ele dizia quando você lia um livro? Dizer, olha, você tem de ler esse livro situando quem é esse autor, qual é a vida dele, em que época ele viveu, o que ele quis dizer com isso? Ler as entrelinhas, ele dizia, ler os silêncios do livro. E ele dizia pra gente muitas coisas. E aquilo foi me encantando. Eu disse, é isso que eu quero fazer na vida. Aquele professor, ele não sabe disso, ele me deu esse caminho, essa direção. Fiquei de olho na Secretaria de Educação, que na época era Fundação Educacional do Distrito Federal. Vi no jornal um anúncio, fiz o concurso. Então, em 83, no início de 84, eu fui para a educação. Já fui mais velha, um pouco de idade, mas muito jovem no pensamento. E meus filhos estudavam escola pública. E eu senti o que é ser mãe de aluno de escola pública, em greve, e nunca fiquei brava com aquilo, porque eu ficava assim com uma santa inveja. Eu queria estar lá com eles para estar fazendo essa greve. Foi quando Lúcia Ivanov, Márcio Baiocchi e outros companheiros tiveram muitos problemas. Naquela época, você vai ouvir essa história, né? Em 1979. Então, eu fiquei de longe, olhando, né? Olhando. E no meu o fato de estar afastada, né, daquele momento, me fez também ficar apaixonada por aquele momento. Eu sofria, mas falava assim, um dia eu quero estar ali. E aí foi mais um, teve o Noé lá no ensino médio, lá na escola normal, e depois vendo a luta dos professores e meus filhos sendo alunos da escola pública. Isso foi me dando aquela consciência de que eu poderia entrar ali para transformar aquela realidade. Essa construção Dorcas, da educadora, se deu desde a infância, provavelmente. Já na fase de 20 e poucos anos, a certeza de que queria ser uma educadora. No início, uma professora. Depois uma educadora. E de qual? De onde? Onde seria? Onde se daria essa educação? E aí, no movimento sindical, como eu disse, comecei a luta sindical, porque tínhamos agora confiança naquele grupo que nós elegemos. E ali começamos. Fizemos muitas greves, e muitas greves, sem medo. A ponto de ir a uma mercearia perto da minha casa em Taguatinga, dizer, estou fazendo greve, tenho 3 filhos, não vou ter como pagar. Abre a caderneta, como era lá no meu tempo, não havia mais isso. E abriam, e quando eu recebi o salário, ia lá e pagava. E o que é ser professora? O que é ser uma educadora? Com essas crianças de 10, 11 anos até 18, 19 anos. E ali começamos a discutir com os professores o que era a coordenação pedagógica, né? O que era o sindicato, como é a nossa luta. Assim que eu entrei, passado pouquíssimo tempo, tivemos uma eleição, que o sindicato ficava na mão do pessoal mais de um outro projeto, mais à direita, né? Aí nós tínhamos a oportunidade de votar em Lúcia Ivanov, em Lúcia Carvalho, na época, né?
e tal, e tínhamos grupos de debates sindicais, e tinha lá em Ceilândia um grupo muito bom. E a gente então começou a... Votamos, ganhamos o sindicato, né, da forma do projeto que nós acreditávamos, que era o projeto de uma educação libertadora, e um grupo que ia defender os nossos direitos de salário, né, direitos de condição de trabalho, mas que ia defender a educação pública, e uma educação pública de qualidade, ainda ia além, qualidade social, que é uma educação para todos. Não há transição que não implique um ponto de partida, um processo e um ponto de chegada. Todo amanhã se cria num ontem, através de um hoje, de modo que o nosso futuro baseia-se no passado e se corporifica no presente. Temos de saber o que fomos e o que somos, para sabermos o que seremos. Simpro, 37 anos.